Eu vou contar aqui um breve testemunho, amém? Eu quero ler um texto que está lá no livro de Salmo 16, diz assim: guarda a mim, ó Deus, porque em ti me refúgio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão somente a ti. Eu quero contar aqui um testemunho que aconteceu comigo. Agradecer a Deus pelo livramento que Deus me deu. Há 10 dias atrás, eu fui no mercado, fui assaltado na sexta-feira retrasada pela manhã. E, igreja, eu não costumo entrar no serviço pela manhã, porque teve lá alguma modificação e o meu horário foi trocado. O meu horário agora é das 10 até o fecha. E nesse dia, por causa do Congresso dos Homens, eu resolvi trocar, né, mais o meu colega, para poder eu poder ir para o Congresso. E nesse dia, quando eu abri a loja, meia hora depois, apareceu lá um rapaz e assaltou o mercado. Eu fui a vítima maior. Levaram meu celular, levaram minha carteira, levaram o dinheiro do mercado, levaram pouco. Mas depois eu estava vendo um vídeo e eu estava vendo assim o cuidado de Deus. E eu vi dois detalhes que Deus fez na minha vida, livrou. O primeiro detalhe que eu vi no vídeo, eu levei 3 coronhadas. E as coronhadas que eu levei, a arma estava tipo, o cano da arma estava apontado para minha cabeça. Então aí eu vi o livramento de Deus. O segundo detalhe que eu vi no vídeo, tinha uma moça passando no caixa 1, e só voltando um pouquinho atrás, por que o rapaz me deu uma coronhada? Porque o caixa 2 estava fechado. E para abrir tem um processo, todo um processo, tem que ter senha, tem que ter código. E a moça do caixa, ela não tem acesso a essa senha. E o segundo detalhe que eu vi, igreja, ali o cuidar de Deus, que a compra da moça era para ser no cartão. E no cartão, o caixa não abre. Então a coisinha se tornava mais pior. Então eu vi o que eu li, o cuidar de Deus. E a moça colocou essa compra como dinheiro. No que ela colocou como dinheiro, a gaveta abriu. Aí no que a gaveta abriu, o indivíduo foi para o caixa 1 e pegou o dinheiro do caixa e saiu. Então, amado, eu vi aí o cuidado de Deus sobre a minha vida. Amém? Esse é o testemunho que nós vamos para a igreja. Vamos aplaudir mais forte esse Deus poderoso, amém, queridos? Glória a Deus, a fidelidade do Senhor, ela nos alcança todos os dias. Os anjos do Senhor estão ao nosso redor acampados para nos guardar, para nos livrar, para nos abençoar, queridos. E por isso na nossa língua sempre tem que haver um canto de agradecimento ao Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, nós estamos felizes com o Senhor Jesus. E eu quero que vocês abram a palavra de Deus. Estou muito feliz por estar aqui essa noite, louvando ao Senhor Jesus, agradecendo, honrando o nome dEle com as nossas vidas em família, né? Que a melhor coisa que nós temos é poder estar nos átrios do Senhor e render a nossa adoração a Ele. Abra sua Bíblia em Marcos 14. Eu vou ler do Marcos 14, do 1 ao 9. Dá um tempinho para os irmãos abrirem. Glória a Deus, aleluia. Eu ia até mencionar esse testemunho tremendo do irmão Manuel aqui. Eu lembrei enquanto estava fazendo a palavra, meu Deus, como Deus é poderoso nas nossas vidas, como Deus nos livra. Tem livramento que Deus traz às nossas vidas que nem sequer a gente fica sabendo. Então assim, eu tenho aprendido a agradecer ao Senhor Jesus por aquilo que eu vejo e por aquilo que eu não vejo também. Vamos ler a palavra de Deus. Marcos 14 diz: dali a 2 dias era a Páscoa e as festas dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas
procuravam como prenderiam a traição e o matariam. Pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestai? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, e quando quiserdes poderes fazer o bem, mas a mim nem sempre me tendes. E ela fez o que pôde, antecipou-me a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. E esse texto aqui fala, é um texto de agradecimento, de uma oferta de agradecimento ao Senhor. Eu quero que você curva sua cabeça nessa hora. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia. Vamos agradecer por sua graça que nos alcança, por sua misericórdia que nos alcança. Senhor, Deus de vida, Deus de paz, Deus de paz e de graça, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença, Senhor Pai amado, em ações de graça. Oh Deus, para bendizer o teu santo e poderoso nome, para te agradecer, Senhor Pai amado, porque todos os dias o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor Pai amado dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos guardar e para nos livrar. Pai, que nessa noite a sua palavra seja ministrado aos corações dos teus filhos, por meio da minha vida. Usa-me conforme o teu querer. Eu me coloco à tua disposição, Senhor, para a glória do teu nome. E em nome de Jesus, que cada palavra que for ministrada seja semente na terra, Senhor, dos corações de cada um dos teus filhos, para a glória do teu nome, em nome do Cordeiro Santo de Deus. E esse texto aqui, ele é muito claro. Ele fala a respeito de um momento em que as pessoas estão vivendo ali, e ali há 2 dias seria a Páscoa. A Páscoa é a principal festa dos judeus, ela é a maior festa dos judeus. É um motivo assim, de grande alegria eles poderem celebrar a Páscoa. Por quê? Porque se nós olhássemos para trás, a Páscoa remetia àquele momento ali em que o Senhor desbancou os deuses do Egito, desbancou a Faraó e livrou todo o seu povo com mão poderosa. E se nós olhássemos para frente, a Páscoa, ela remete ao que é a cruz. Ela remete ao sacrifício de Jesus na cruz. Ela remete ali à nossa libertação. Ela remete à nossa redenção. A cédula que era contra nós foi riscada dali a 2 dias. Ela nos remete à memória de que naquela cruz o Senhor nos tornou morada do seu Espírito Santo. O Senhor nos tornou templo do seu Espírito Santo. O Senhor nos tornou herdeiros de uma graça e de uma morada celestial. Então, assim, é motivo para nós celebrarmos, para ele celebrar muito aquela Páscoa. E o que acontecia? No momento ali daquela festa, a população de Jerusalém, dizem que ela quintuplicava, porque as pessoas iam até Jerusalém para adorar o Senhor Jesus. E naquela época, aquela Jerusalém ali era dominada pelos romanos. Então o governador, todo o governo de Roma, ele era transferido para Jerusalém, porque os romanos, eles tinham muito, mas muito medo mesmo de rebeliões. E o que acontecia bem ali, naquele momento aqui dessa leitura, a palavra de Deus fala nos textos correlatos lá de de Mateus 26 e de João 12, que os sacerdotes e as autoridades tramavam, se mancomunavam, se juntavam, tramando uma forma de como prender Jesus à traição. Foi o que nós lemos aqui no início. Mas também, no mesmo texto, aqui essa passagem também ela é contada em Mateus 26, e fala que é o próprio Jesus que fala o seguinte, ele fala assim, fala aos seus discípulos, daqui a 2 dias o Filho do Homem será entregue. O Filho do Homem será entregue à morte de cruz.
E o que eu percebi aqui nesse texto é engraçado, a gente perceber a obra do Senhor Jesus, porque enquanto os homens tramam, enquanto os homens maquinam, e eles pensam que estão no controle de toda a situação, eles estão simplesmente cumprindo a vontade de Deus. Eles estão simplesmente cumprindo aquilo que Deus, o próprio Deus, já havia escrito na história. Quando eles pensam que eles estão no controle, eles estão fazendo os planos do Senhor, cumprindo os planos do Senhor, porque os planos de Deus, eles não são frustrados. Os planos de Deus, ele nunca será frustrado, nem na minha e nem na sua vida, e isso para a glória de Jesus. Amém, queridos? A vontade de Deus é perfeita e ela se cumpre em nome de Jesus. E aqui nesse texto a gente começa a perceber que enquanto as autoridades, que eram aquelas pessoas que eram para estar dando apoio ao Senhor Jesus, eles se unem, eles se mancomunam e eles tramam contra o Senhor Jesus. Mas por outro lado, muitos da multidão adoram aquele que vive e reina para sempre. E fala justamente a respeito disso, que ali, praticamente junto, né? Fala que enquanto uns tramam, outros homenageiam Jesus. E aqui trata justamente disso, de um jantar que Simão faz na casa dele, para homenagear Jesus. E aí o que acontece? Nesse texto fala, e a gente percebe que enquanto ele é rejeitado por uns, outros o recebem. Enquanto ele é adorado por uns, outros o rechaçam. Enquanto ele é recebido por outros o rejeitam. E muitas vezes, a gente fica aqui, a gente quer receber ao Senhor Jesus, mas o nega por meio das nossas atitudes. Então é tempo de nós tomarmos assim um posicionamento, de estarmos aceitando o Senhor Jesus em adoração, por meio da nossa vida, por meio da nossa entrega, por meio de tudo que nós fazemos, que as nossas atitudes possam confessar que nós amamos o Senhor Jesus, porque é a palavra dele que diz: aqueles que me amam obedecem às minhas palavras. Aqueles que me amam obedecem às minhas palavras. Que nós sejamos conhecedores da palavra de Deus, para que nós possamos obedecer sempre, todos os dias das nossas vidas. E ali fala aqui nesse texto, que estando ele em Betânia, acontece um jantar, que é realizado na casa do Simão o leproso. E quem é esse homem? Quem é Simão? A palavra de Deus não fala quem é ele. E um dia eu ouvi uma ministração de um homem de Deus, fala assim que quando a palavra de Deus não tem voz, nós também não deveríamos ter ouvido. Isso é uma verdade nua e crua. Mas eu percebo o seguinte, que aqui todos os textos que falam a respeito dessa passagem, ele no caso direciona, ele apelida esse homem de Simão, o leproso. Lá em Mateus, a mesma coisa, Mateus 23, Simão, na casa de Simão o leproso. Em João, na casa de Simão o leproso, eu fiquei pensando, mas se ele está fazendo um jantar, com certeza ele não era mais um leproso. Porque as pessoas que eram leprosas, naquela época, elas tinham que viver afastadas. Elas tinham que viver em isolamento, elas não poderiam receber ninguém. Elas não poderiam estar em ajuntamento de pessoas. Muito pelo contrário, elas estariam num leprosário. E o Espírito Santo falou comigo. E o que acontece? Quando a gente falou comigo o seguinte, que quando uma pessoa ela é rotulada de alguma forma, mesmo quando aquele rótulo não faz mais sentido, ela continua recebendo aquele rótulo. E eu fiquei, nossa, como é importante a gente ter o cuidado disso, o cuidado de não rotular as pessoas, porque muitas vezes podem estar causando marcas na alma. O fulano, e começa a apelidar a pessoa, né? Às vezes o doente ele é curado, o cativo ele é liberto, aquele que muitas vezes era alcoólatra é liberto, mas está lá o rótulo na pessoa. Então assim, vamos tomar cuidado com isso, para que nós não rotulemos ninguém, né, queridos? Amém. Aqui continuando, a palavra de Deus diz o seguinte, no versículo 1, estando ele ali, estando em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro. E nesse jantar, quem se sobressai nesse jantar é uma mulher. Aqui no livro de Marcos ele fala, uma mulher se aproxima, veio uma mulher trazendo vaso de alabastro. Mateus também se refere a essa passagem
e a essa unção como a uma mulher. Mas lá nessa mesma passagem que fala sobre a unção do Senhor em Betânia, ele nomeia essa mulher e fala quem é essa mulher. E essa mulher, ela se trata de Maria, irmã de Marta e de Lázaro, que inclusive também estavam nesse jantar. E eu fico impressionada com a história dessa mulher, porque todas as vezes que ela aparece na Bíblia e na palavra de Deus, ela está aos pés de Jesus. É uma mulher assim, a biografia dela é muito rica, ela só aparece 3 vezes. 3 vezes na Bíblia. A história dela é mencionada apenas 3 vezes na Bíblia. Mas eu fiquei muito impressionada com a riqueza da biografia dessa mulher. Porque as 3 vezes, por incrível que pareça, são histórias diferentes. Mas as 3 vezes que ela aparece, ela está aos pés de Jesus. Ela está aos pés de Deus. Ela reconhece a grandeza de Jesus. Ela reconhece que quer viver uma vida aos pés do Senhor Jesus. E a primeira vez que ela está aos pés do Senhor Jesus, ela fala lá em Lucas 10:39, quando ela está aos pés de Jesus para aprender. Jesus está ali naquela casa deles, de Marta, de Lázaro e de Maria. E ali aquele momento em que Marta se agonia e está lá agitada para lá e para cá. E ela fala, Senhor, tu não te incomodas que Maria fique aí aos seus pés? E Jesus fala a ela, Marta, Marta, Maria, ela escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado. É tempo de nós escolhermos a melhor parte e estarmos sempre aos pés do Senhor Jesus para a glória de Deus. A segunda vez que a Maria aparece aqui na palavra de Deus, ela está aos pés do Senhor Jesus para chorar. É o episódio da morte de seu irmão. E lendo assim os versículos, está lá em João 11:32, e seguindo aqui a leitura dos versículos, o que acontece? Maria, quando se aproxima de Jesus, e aquela multidão seguindo Maria, chorando, também clamando, a palavra de Deus própria fala assim, que o Espírito do Senhor, ele se conturbou. E mais adiante fala, e Jesus chorou vendo aquela situação. E isso me levou a refletir o que o Senhor Jesus, ele tem pensado a respeito de mim. O que o Senhor Jesus tem repensado, tem sentido a respeito de mim, quando ele vê a minha atitude. Quando ele vê a sua atitude, de que forma nós estamos chamando a atenção de Deus, de que forma nós estamos atraindo o olhar do Senhor. Será que é um olhar de rejeição ou é um olhar de quem fala, vinde bendito do meu Pai, vinde bendito do meu Pai? Será que você ou eu, nós temos atraído a atenção do Senhor verdadeiramente? E a terceira vez que Maria aparece na palavra de Deus, é essa que nós estamos, é a respeito da unção de Jesus em Betânia. Então, que vida maravilhosa! Que exemplo vivo Maria nos dá. Um exemplo de vida, um exemplo de quem vive a sua vida para estar aos pés do Senhor Jesus, seja para aprender, seja para chorar, seja para agradecer. E algo assim que Deus tem falado forte no meu coração, é que o coração agradecido, ele é a chave para o coração de Deus. Como isso chama a atenção de Deus? O coração agradecido, ele é a chave para as benesses do Senhor. Veja uma situação dessa, igual a do irmão Manel. Muitas pessoas podem parar e olhar, isso é situação para se agradecer? Claro que é, porque a palavra de Deus diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para com os homens. Essa é a vontade de Deus para convosco, em tudo dai graça. Uma coisa que eu fiquei maravilhada ontem no jantar ali, foi a Ellen falando, achei muito lindo. Muito linda a postura dela, porque o convite dela foi sorteado 2 vezes. E ela trouxe o convite, queridos? Não trouxe, perdeu o prêmio 1. Foi sorteado de novo. Ela trouxe o convite, queridos? Não, perdeu o prêmio. Deus, mas Ellen, como que é um negócio desse? Não. Glória a Deus, porque alguém recebeu o presente. Está vendo? Um coração agradecido. Se alegrou. Porque Deus abençoou outra pessoa e não ela. Entendeu? Glória a Deus, em tudo nós devemos dar graça. E como isso me alegrou, eu falei, Senhor, Tu és bom mesmo. Tu tens nos ensinado com graça. Nós temos vivido e nós queremos mesmo viver os nossos corações rendidos em agradecimento ao Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa. E aí o que acontece, querido? Maria está aqui nesse contexto justamente agradecendo ao Senhor Jesus pela ressurreição do seu irmão.
Todo esse contexto aqui é um contexto de agradecimento a Deus. E ela agradecia ali pelo maior milagre público que Jesus realizou em sua vida. E a palavra de Deus, ela fala a respeito disso. Ela fala, quando ali quando Lázaro adoece, e Marta pega e envia um mensageiro a Jesus a falar: mestre, aquele a quem tu amas está doente. E ele sai, e a palavra de Deus fala assim que o local que Jesus estava, já estava um dia. E aquele homem sai e fala a Jesus, encontra Jesus: olha, aquele a quem tu amas está doente. E Jesus manda aquele mensageiro voltar a Maria e dizer: Maria, essa doença não é para a morte. Essa doença não é para a morte, é para a glória de Deus. O que acontece? Jesus estava longe daquele homem um dia. Quando ele volta, já está no segundo dia. E quando ele chega lá, esse mensageiro, Lázaro, já estava morto e sepultado há 2 dias. O que deveria passar ali na mente de Marta? Não, mas meu irmão já está morto há 2 dias. Como que Jesus fala que isso não será para a morte, mas para a glória de Deus? E o que acontece? A palavra de Deus vai falar que quando Jesus recebe aquele mensageiro, ele espera mais 2 dias e segue e volta para Jerusalém, e volta para Betânia, onde ele estava. Então, queridos, quando ele chega lá, já é o 4º dia de que Lázaro está morto e sepultado. Isso me levou assim a fazer alguns estudos, mas Jesus esperou esses 4 dias para ele chegar lá justamente no 4º dia. Por quê? Porque havia uma crença entre os rabinos, havia uma crença entre os judeus de que uma pessoa que morria, ela poderia ser ressuscitada apenas até o 3º dia. Era uma crença muito viva dentro deles. A pessoa poderia ser ressuscitada até o 3º dia. Após isso, impossível. No coração havia essa crença, no coração de cada um deles havia essa crença. Após o 3º dia, não, ele não ressuscita mais. Após esse dia, apenas o próprio Deus em pessoa, poderia ressuscitar alguém. E Jesus espera. E vai até o 4º dia. Espera e chega lá no 4º dia justamente para isso. Para que os homens creiam que ele não era apenas um grande profeta. Ele não era apenas um homem iluminado. Ele não era apenas um homem bondoso. Ele não era apenas um grande profeta. Ele era o Filho do Deus vivo. Ele era o Filho do Deus vivo. E quando as pessoas chegam e olham para ele, muitos incrédulos, muitos julgando: ah, mas esse homem que fez tantas coisas, que fez tantos milagres, que abriu os olhos dos cegos, por que ele não veio antes? Por que ele não chegou aqui antes? Com um coração duvidoso, com um coração incrédulo, tendo a certeza de que ele não conseguiria ressuscitar Lázaro. E aí ele vai até o local, naquela gruta onde Lázaro está, onde ele está. E até a própria Marta fala assim: Senhor, não faça isso, porque já tem 4 dias, já fede, já cheira mal. E ele fala: não te disse que se tu creres, tu veria a glória de Deus? Querido, a glória de Deus, o manifestar da graça de Deus, o manifestar da presença de Deus é para aquele que crê. E é a própria palavra de Deus que diz: os sinais seguirão aos que crerem no Senhor. Eu sei que Lázaro foi ressuscitado ali. Foi ressuscitado e o nome do Senhor, ele foi glorificado. E daquele momento e a partir dali, muitas pessoas que foram ali para chorar com Marta, com Maria, eles creram no Senhor Jesus, eles creram no poder de Deus. E por isso ele demorou esse tanto de tempo. E o que acontece, queridos? O texto se segue aqui e fala o seguinte, vou voltar de novo no primeiro. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Palavra que fala que aquele nardo era um nardo puríssimo, que Maria chega com aquele vaso de alabastro, que é um vaso ornamental, contendo, e fala assim, ressalta ainda que o vaso está cheio, cuja essência é um nardo puro, ou seja, um nardo sem mistura. E próprio Judas, no caso, dá valor àquele nardo e fala que ele vale 300 denários. Lá em Mateus fala que ele vale 1 libra, que são valores equivalentes.
Em João fala que ele vale 300 moedas de prata. E diz a Escritura que Maria não apenas abre o vaso e derrama, mas Maria, ela quebra o vaso. Não, esse daqui vai ser utilizado apenas para o Senhor Jesus. Tudo que tenho aqui, todo o meu melhor eu entrego ao Senhor Jesus, porque Ele merece tudo que eu tenho. Ele merece tudo que eu tenho. Ele merece o que mais de valioso há em mim. E o que acontece? As pessoas começam a se indignar contra Maria. Está aqui no versículo 4. Indignaram-se alguns entre eles e diziam entre si: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e poderia ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. E Jesus disse: deixai-a, porque a molestai. Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tende convosco. E nisso a gente consegue perceber quão tremenda é a atitude dessa mulher. E aqui, analisando a atitude dessa mulher, o Espírito Santo falando ao meu coração, ele nos ensina algumas verdades que eu quero estar trabalhando com vocês aqui agora. E a primeira lição que eu pude aprender, e que nós podemos aprender com essa mulher que tinha um coração disposto a estar aos pés do Senhor Jesus, está escrito no versículo 8, que diz: ela fez o que ela pôde. Ela fez o que ela pôde. Quando eu li esse versículo, eu pensei: meu Deus, eu tenho feito o que eu posso ao Senhor. Eu tenho feito tudo o que eu posso ao Senhor. Ou se às vezes nós temos feito de todo o nosso coração ao Senhor. Nós temos entregado aquilo que nós temos a Deus. Nós temos feito para o louvor do Senhor ou para o louvor dos homens. Nós temos feito para engrandecer o nome do Senhor ou para dizer: não, eu sei fazer, ou para chamar a glória para nós. De que forma nós temos nos apresentado diante de Deus? Nós temos feito o que nós podemos? Eu queria que vocês refletissem nessa hora. Eu tenho feito o que eu posso para o Senhor, com tudo que eu posso. Graças a Deus, eu tenho falado aqui na reunião das mulheres que o Senhor tem me despertado a estar conhecendo, a estar buscando. Na verdade, no Celebrar do ano passado, eu coloquei lá na minha listinha que eu falei: Senhor, coloca no meu coração amor pelo conhecimento de Deus. Que eu estava percebendo que eu já não lia mais como antes, que eu já não buscava o Senhor como antes. E eu orei dessa forma: Senhor, me dá conhecimento. Eu não conseguia ver uma pregação, eu não conseguia ler um texto, nem esse textinho pequeno de WhatsApp. Quando começava a passar assim, já me dava aquela agonia. Não. Era áudio, então piorou. Não conseguia. E eu falei: o Senhor me dá amor pelo conhecimento de Deus. E Deus esse ano assim tem feito eu buscar assim conhecimento de Deus, buscar a Ele na leitura, buscar a Ele no Evangelho. E fazendo esse estudo aqui, eu achei um texto maravilhoso. Eu até compartilhei em alguns grupos, no qual fala o seguinte. Quem relata esse texto é a J. Lewis. E ele relata o feito de um homem que fez o que ele pôde. Ele começa o texto dizendo que em 12 de maio de 1727, fala que Nikolaus Lindgren von Zinzendorf ele inicia na Alemanha uma vigília de oração. E isso aqui, gente, começou, fiquei tão pasmada com isso. Iniciou em 12 de maio de 1727. E o texto, ele relatou que essa vigília, ela durou por 100 anos ininterruptos.
Fiquei chocada com isso. Não, gente, calma aí, vamos ler esse negócio, vamos pesquisar, vamos ler como que é essa história, vamos ler como que é isso. E eles começaram a orar, e começaram a orar todos os dias, se reuniam em oração todos os dias, e Deus foi começando a gerar um avivamento ali no coração daquele povo, lá naquela região de Morávia, na Alemanha, foi começando a gerar um avivamento. 4 meses depois que tinha iniciado aquela oração, 24 homens e 24 mulheres se propuseram em seu coração a fazer um relógio de oração, e eles passaram a orar não só mais todos os dias, mas eles passaram a orar todas as horas do dia, se revezando em oração, e o avivamento foi transformando aquela oração, aquele povo, de forma assim que, sabe, transpôs a barreira daquele país. Transpôs as barreiras daquele país, e Deus foi colocando no coração de uns e de outros para ir para outros países, e aqueles que não podiam ir para os países, eles ajudavam os missionários. Aqueles que não podiam ajudar os missionários ou manter os missionários, eles se vendiam como escravos. Eles se vendiam como escravos simplesmente para poder sair e falar do amor de Deus, e falar da graça de Deus, e falar do evangelho, e falar da salvação. E isso simplesmente porque um homem se levantou e fez o que ele pôde ao Senhor. Aleluia! Eu fiquei muito maravilhada. Meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que eu estou fazendo ao Senhor? Como nós estamos vivendo os nossos dias, simplesmente deixando passar. Muitas vezes nós fazemos parte de uma geração que não consegue manter a fidelidade com Deus em orar todos os dias, 5 minutos que seja. É tempo de despertamento, é tempo de buscarmos ao Senhor em tempo e fora de tempo, porque essa é a vontade de Deus. Orai sem cessar, orai sem cessar. E muitas pessoas falam: mas a igreja está fria. A igreja sou eu e é você. Se nós não temos sentido o avivamento de Deus, se nós não temos ouvido a voz do Espírito Santo de Deus, se nós estamos sentindo que está frio, é porque nós estamos frios. E o avivamento pode começar por você, pode começar por um simples gesto de se curvar ao Senhor todos os dias da sua vida. Porque quando a faísca se inicia, se ela for alimentada, ela nunca mais será apagada, para a glória de Deus. Maria fez o que ela pôde, e nós, o que é que nós estamos fazendo? E Deus colocou na minha mente: meu Deus, 100 anos, ininterruptamente orando ao Senhor Jesus. 100 anos, se a gente for analisar, são várias gerações. São gerações. 1, 2, 3 ou 4 gerações de pessoas. Porque uma pessoa normal começa a ter filho com uns 25 anos por aí, e tem os filhos, e aquilo foi passando de pai para filho, de filho para neto, e o fervor sendo gerado no coração, e muitas vezes nós não conseguimos ensinar os nossos filhos, os nossos próprios filhos, em como amar o Senhor Jesus. Desperta, igreja. Desperta, é tempo de despertamento. É tempo de despertamento. É tempo de nós pegarmos esse cajado do Evangelho do Senhor Jesus, e transmitirmos para todas as pessoas que estão ao nosso redor, transmitirmos para as nossas gerações futuras, ensinar os nossos filhos, ensinar aqueles que estão ao nosso redor em como amar o Senhor Jesus, em como ter uma vida voltada para Deus. E isso você estará fazendo simplesmente o que você pode. Maria fez o que ela podia. A segunda lição que eu aprendo aqui é que Maria entregou o seu melhor. Maria entregou tudo aquilo que ela tinha de melhor. Estudando ali um pouco sobre esse nardo, que a palavra de Deus fala que era um nardo puro. Ele não era híbrido, ele não era com misturas. Esse nardo era uma erva raríssima, preciosíssima. Ela não era encontrada naquela região. Nos estudos que eu fiz, fala que simplesmente essa erva era encontrada nas cordilheiras do Himalaia. Então, para ser levada para aquela região,
tinha muito, assim, era muito dispendioso, e por isso ela era caríssima. Mas aqui não fala, na palavra de Deus não fala que a família de Maria era uma família rica. Muito pelo contrário, pelas características, a gente pode perceber que tanto seus pais, ela morava numa casa humilde, seus pais eram pobres. Como essa mulher juntou tudo isso? Não foi de uma hora para outra. Foi anos após anos, anos e após anos, anos e após anos, reunindo ali essa mirra, esse bálsamo precioso. E ela pegou a oportunidade que ela teve. Ela se prostrou aos pés do Senhor e colocou o seu melhor diante da presença de Deus. E a gente começa a perceber o seguinte, que às vezes as pessoas que não conhecem a Deus, elas servem ao Senhor Jesus, elas servem na verdade os seus deuses com muito mais zelo do que nós o fazemos, conhecendo Deus a nossa salvação, conhecendo tudo aquilo que Ele fez por nós. E nesse estudo me trouxe à memória várias reportagens, sabe? Várias reportagens de caravanas, de pessoas que fazem promessas e muitas vezes vão de uma cidade a outra a pé. Tem uns que vão descalço, tem uns que chegam com o pé só a pele. Vão naquelas basílicas, vão naqueles postos lá de cidades turísticas religiosas, fazem promessa, pagam suas promessas, e nós não temos zelo, muitas vezes, em vir à casa do Senhor. As pessoas vão de uma cidade a outra, sobem escadarias e mais escadarias, para adorar deuses que não existem, deuses que não têm poder de nada. E nós, muitas vezes, moramos na mesma cidade que a igreja, moramos na mesma quadra da igreja, muitas vezes moramos na mesma rua da igreja, mas tudo é motivo para não ir à igreja. Se está chovendo, eu não vou à igreja porque está chovendo. Está fazendo calor, eu não vou porque está muito quente, não gosto de suar. Então as pessoas muitas vezes dedicam seu coração, as pessoas que não conhecem a Deus, servem com mais diligência do que nós, que temos um Deus todo-poderoso. Maria entregou o seu melhor, que nós possamos entregar o nosso melhor todos os dias na presença de Deus, amém? Outra lição que eu aprendo também, ela não só entregou, não fez o que, ela não só fez o que pôde, mas entregou o seu melhor e entregou de forma sacrificial. Por que é de forma sacrificial, Lu? Ali no contexto desse texto, fala que ela entregou aquela mirra. E estudando um pouco ali sobre os judeus, fala que as mulheres, elas juntavam essas mirras, juntavam esses óleos perfumados, juntavam tudo isso para quê? Para o dia mais importante da sua vida, para o dia do seu casamento, para o dia das suas núpcias. E o que Maria faz? Não, eu não vou me preocupar com o marido. O marido não é mais importante do que Jesus. As minhas núpcias não é mais importante do que Jesus. Aquilo que eu tenho, eu sacrifico aos pés do Senhor Jesus. Então Maria entregou de forma sacrificial a Ele, porque ela entregou tudo que ela tinha, ela entregou aquilo que ela estava reservando para o dia do seu casamento. Não, eu prefiro o Senhor Jesus a qualquer coisa nessa terra. Outra lição que eu aprendo aqui, então Maria fez o que ela pôde, Maria entregou o seu melhor, Maria entregou de forma sacrificial, e Maria, ela continuou fazendo, apesar das críticas. E isso é líquido e certo, quando a gente começa a fazer alguma coisa para o Senhor, quando a gente começa a se dispor na casa do Senhor, quando a gente começa a fazer para o Senhor, saiba que os dedos se apontarão para você, apontarão mesmo. Pessoas se levantarão contra a sua vida, pessoas começarão a falar de você, começarão a te fazer desanimar. O próprio Paulo relata isso, que se ele tivesse preocupado com que aquilo que as pessoas falam sobre ele não serviria ao Senhor Jesus. As pessoas começam a te acusar, a se levantar, a criticar aquilo que você está fazendo.
Mas algo assim Deus tem colocado nos nossos corações. As pessoas podem se levantar, mas continua fazendo, porque o Senhor é o Deus que te honra. Pode se criticar, pode falar que você está fazendo mal, pode falar que você está cantando mal, pode falar que você está desafinando, pode falar muitas vezes que você está fazendo para se aparecer, mas continua louvando ao Senhor, porque Ele é o Deus da sua vida e Ele merece o que você tem de melhor. Ele merece. Olha aqui a palavra fala. Glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus. E isso é tão triste, porque fala assim, ó, indignaram-se alguns contra ela. E quem são esses que se indignam contra ela? São os discípulos de Jesus. São os líderes, são aqueles que estão do teu lado, são aqueles que deveriam te dar apoio. Começa a se indignar, começa a falar, começa a se levantar. E mais, o que é pior, eles se indignam e murmuram contra ela. Não pelo que ela fez, mas para quem ela fez. Olha que coisa mais triste. Não foi porque ela quebrou o vaso de alabastro, um óleo muito precioso. Foi porque ela quebrou na cabeça de Jesus. Ah, mas se fosse aos pobres, tudo bem. Mas vai quebrar logo na cabeça de Jesus. E eu fiquei, meu Deus, os discípulos falaram isso. E no texto de João fala que Judas fala isso. E ele fala, não porque ele tivesse um coração bom, não porque verdadeiramente ele queria ajudar os pobres, mas porque ele era ladrão. Então, queridos, você está fazendo, e se as pessoas falam e começam a se levantar contra a sua vida, continua fazendo, porque o Senhor que você serve é o Deus que te honra, é o Deus que te prepara, é o Deus que te levanta, é o Deus que te sustém, Ele é o Deus que te justifica, amém, queridos? Glória a Deus. A quinta lição que eu posso aprender aqui com essa atitude de Maria é que Maria faz para agradar ao Senhor Jesus. Ela quer de todas as formas agradar ao Senhor. Ela quer de todas as formas. Também era costume ali daquele povo que as mulheres elas não poderiam mostrar seus cabelos. Elas deveriam estar com os cabelos presos e escondidos. Tanto é que até hoje tem um costume, né? Eu não sei o nome daquele pano que, como que é? A burca, justamente. A burca, então as mulheres usam ainda esse pano para cobrir os seus cabelos. E o que ela faz ali? No intuito de agradar ao Senhor, e em toda aquela situação de adoração e agradecimento, eu fiquei imaginando e fechando os meus olhos, para imaginar aquela situação, que Maria quebra os vasos, e ela chora aos pés do Senhor Jesus, e a palavra de Deus fala que ela solta, nesse texto que a gente leu não, mas Mateus fala que ela solta os seus cabelos, e começa a enxugar os pés do Senhor Jesus. E por isso tem alguns textos que falam que ela era pecadora, porque mulher que fazia isso, não é como se não estivesse se dando respeito. Era um escândalo soltar o cabelo em público. Aqui para a gente, soltar o cabelo, andar de cabelo solto é natural. Mas lá naquela cultura era um escândalo. E o que Maria faz? Ela quebra os protocolos. Ela não se importa com isso. Não se importa com o que as pessoas vão falar. Ela se prostra aos pés do Senhor Jesus, solta os seus cabelos e enxuga os pés do Senhor Jesus, porque o intuito dela era adorar o Senhor Jesus. O vetor que guiava o seu coração era a adoração ao Senhor. O vetor que conduzia suas atitudes era a ação de graça, era o se derramar aos pés de Jesus. E como isso nos alegra, aleluia. Mais outra lição que nós aprendemos, versículos 6 a 7. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a molestai. Ela praticou boa ação para comigo. Ela praticou boa ação para comigo. O que a gente aprende aqui é que Maria fez a pessoa certa. Maria fez a pessoa certa. E com isso o Senhor não está falando que os pobres não devem ser honrados, que os pobres não devem ser priorizados. Antes, a palavra de Deus fala lá em Provérbios 17, aquele que dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus o paga. Porque Deus não fica devedor de ninguém. Deus não fica devedor de ninguém. Lá no tribunal de Cristo, outra passagem que fala a respeito de se fazer aos pobres, está lá em Mateus 25,
que fala a respeito do tribunal de Cristo, no dia que nós estaremos diante do Senhor, que fala: vinde a mim, benditos do meu Pai, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber. E mais a seguinte fala: Senhor, mas quando o Senhor teve fome, eu te dei de comer? Quando fizeste aos meus pequeninos, você fez a mim. Maria fez a pessoa certa. Estejamos com os nossos olhares em Cristo, estejamos com os nossos olhares no Senhor Jesus, estejamos com a nossa visão voltada para as coisas que são de Deus, voltadas para o reino, voltadas para o Senhor, porque nós estaremos fazendo a coisa certa e a pessoa certa. Amém, queridos? Maria fez a pessoa certa. Outra verdade que nós podemos perceber aqui com esse texto: Maria fez no tempo certo. Aqui no versículo 8 fala: ela fez o que ela pôde, antecipou-me a ungir para a sepultura. Esse texto fala assim a respeito da Páscoa, como eu falei aqui, estava ali 2 dias antes da Páscoa, e os sacerdotes tramavam a morte de Jesus. Diante disso, depois daquela situação desse jantar, ele segue para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, está ali no domingo de Ramos, onde Jesus, ele entra montado naquele jumentinho, e as pessoas que estavam ali na cidade para cultuar, para celebrar a Páscoa, clamavam, dizendo com aqueles ramos nas mãos: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai dizer em Lucas 19, que quando Jesus está ali naquela entrada de Jerusalém, ele para ali diante daquela cidade e começa a chorar novamente. Ele chora. Ele chora porque o Senhor, conhecedor do tempo passado e do tempo futuro, ele percebeu que aquele povo não tinha aproveitado o tempo da sua visitação. Meu Deus. Aquele povo não tinha aproveitado. Deus estava ali fazendo todo o percurso que o levaria para a morte, todo o percurso que o levaria para a cruz. E ele olha ali para aquela cidade e vê, e o seu coração se angustia. E a palavra de Deus fala lá em Lucas 19 que o Senhor, ele chora copiosamente, ele chora compulsivamente. Esse povo não aproveitou o tempo da minha visitação. Esse povo não aproveitou o tempo que eu estive com eles. O que nós temos feito do tempo que o Senhor tem nos dado para adorar a presença dEle, para cultuar a Ele, para nos santificar a Ele, para buscarmos o Teu nome, o que nós temos feito? É tempo de buscar ao Senhor Jesus. E eu creio muito bem que ali na sua cabeça passava, e a palavra de Deus nos fala isso, que dali a 70 anos, toda a cidade de Jerusalém, o templo de Salomão, tudo seria destruído, tudo seria esmagado pelos romanos. E naquele ali, 70 anos após a morte de Cristo, haveria a maior dispersação do povo judeu pelo mundo. É o que nós conhecemos como a diáspora, né? A diáspora judaica. E esse povo, e Jerusalém, a cidade de Jerusalém, ela só seria restabelecida em 1948. Quando o movimento chamado sionismo começa a trazer de volta, começa a suscitar o Estado de Israel, e o povo começa a voltar ali a Israel para se cumprir a palavra de Deus e para mostrar que já é os últimos dias, que o Senhor Jesus, que o noivo está à porta e ele vai voltar. Maria entregou no tempo certo, se entregou no tempo certo. E o que é que acontece? Mas Jesus entra ali naquela cidade e acontece toda a Via Cruz. Jesus é morto. E ele ressuscita ao 3º dia. E a palavra de Deus fala que no 3º dia, as mulheres vão até aquele sepulcro, vão até aquele lugar onde Jesus foi sepultado, para ungir, e fala que elas levam as mirras. Ela leva as mirras. As mulheres levam as mirras. Mas aí quando elas chegam lá, Jesus já não estava mais lá. E o anjo fala para elas: por que me procuraste entre os mortos? Jesus já havia ressuscitado. É a mesma coisa que eles estão falando, já não é mais um tempo de ungir. Elas haviam perdido o tempo da visitação do Senhor. Maria fez no tempo certo.
E é por isso que nós devemos entregar tudo que nós temos ao Senhor Jesus. Entregar tudo que nós somos ao Senhor Jesus. Porque o tempo é agora, a hora é agora. Uma coisa assim que nos traz muita tristeza. Eu queria convidar o louvor para subir. Uma coisa assim que nos traz muita tristeza é ver, sabe, as pessoas nos velórios se entristecendo, querendo honrar aquele que já não ouve mais, entregando flores àquele que não sente mais o cheiro dos perfumes, homenageando, elogiando aquele que não ouve mais. Aproveite o tempo que Deus está te dando. Se entregue mais ao Senhor. Valorize as pessoas que estão ao seu redor. Faça aquilo, faça as coisas que você pode fazer, as pessoas certas. Abrace mais. Elogie mais. Declare o seu amor mais. Porque uma hora o tempo ele pode ter passado na sua vida. E coisa triste é a gente se arrepender por aquilo que a gente não fez. É muito melhor a gente se arrepender por algo que a gente fez do que se arrepender por algo que a gente não fez. Quão grande é a dor de se arrepender por algo que a gente não fez. Eu lembro que quando meu pai faleceu, a minha irmã estava sem falar com ele há muito tempo, porque ele não fez um favor que ela queria. E ela estava sem falar com ele. E ele faleceu. E assim, 5 anos depois da morte dele, e na data da morte dele, que foi dia 31 de julho, um dia eu encontrei com ela na casa da minha mãe, ela estava encolhida, chorando. Ana, o que foi? O que é? O que está acontecendo? Ai, Lu, é uma dor que vem no meu coração. Porque eu não sei se você sabe, mas quando o papai morreu, eu não estava falando com ele. Nossa, e aquilo eu não sabia disso, eu não sabia. Eu fiquei, meu Deus, tem misericórdia. E nesse dia, a partir daí, eu comecei a orar pela minha irmã, porque era uma dor muito grande que ela sentia. Queridos, abrace mais as pessoas que estão ao seu lado. Diga mais, oferte o teu amor. Oferte a tua adoração a melhor que você pode a Deus todos os dias. Não deixe que o tempo da visitação de Deus passe. Transforme o amor de Deus na sua vida em amor pelas pessoas. Adore ao Senhor com tudo que você tem. Não perca tempo. Seja como Maria. Faça o que você pode. Faça o seu melhor. Faça de forma sacrificial. Faça por mais que as pessoas te critiquem. Faça para agradar as pessoas. Isso agrada o coração de Deus. Porque é o segundo maior mandamento. Ama ao Senhor teu Deus com todas as suas forças e ao teu próximo. Faça mesmo, não deixe o tempo passar. Faça aquilo que você pode. As pessoas certas, na hora certa, querido. Deus está te chamando para isso essa noite. Nós te adoramos, Deus. Te exaltamos, Senhor. Curve a sua cabeça e adora ao Senhor. Oh, Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus.